vidas, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, que hoje é a última quarta-feira do mês, e no final o Senhor fez um milagre. No último dia, no final do casamento, Senhor, você transformou a água em vinho. Significa que essa semana ainda pode ser a melhor semana do nosso mês, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas, mas quando o Senhor vê um coração quebrantado, que o nosso coração seja quebrantado a ponto de ouvir, Pai, a ponto de ver como o Senhor vê, de ouvir como o Senhor ouve, de andar como o Senhor anda, Pai. Que o Senhor possa ver em nós Cristo, Pai. Em nós, Cristo. Obrigada por isso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, você tem liberdade de agir através da minha boca. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar lendo aqui. Queria que você abrisse aí, Luana, você pode abrir aí, Atos 9. Eu vou fazer uma analogia. Essa passagem me chamou muita atenção e é exatamente o que eu fico refletindo na minha vida. O objetivo de trazer aqui no nosso devocional é que tudo, o Espírito está pronto. Ele está pronto, a gente só precisa ativar. E como que a gente ativa? Conhecendo, a gente não tem como ativar se não conhece, né? Tanto que a gente vai, na nossa vida, não todo mundo, isso aqui eu já conheci, já sei lidar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Só que a palavra de Deus, ela é uma revelação. Então, quando muitas vezes a gente lê a Bíblia, não entende. Depois a gente lê de novo por revelação do Espírito Santo e a gente passa a entender. Mas esse versículo que eu vou ler aqui, do Atos 9, eu vou ler ele do 1 até o 22, mas depois eu convido ler tudo, né? Que ele vai até o 30, ele vai até o 43. Mas eu vou ficar até o 22 por causa da mensagem. E o Senhor me despertou algo para nossa vida aqui. E aí eu vou fazer uma analogia com Adão, lá em Gênesis 3, tá? Então, se você puder abrir Atos, tá exatamente assim, ó. Enquanto isso, Saulo, eu vou pegar, depois ler tudo, mas eu vou focar aqui, tá? Enquanto isso, Saulo ainda, vou voltar aqui. Saulo, está escrito assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaçavas de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe uma carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencentes ao caminho, pudesse levá-lo a presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Oi, Elaine, bom dia. Eu tô lendo Bom aqui Atos. dia. Bom dia, minha amiga. Tô em Atos, depois segue aqui, vou fazer uma analogia. A gente tá falando de Saulo, Luana, que é a conversão de Saulo, tanto que Saulo chamava Paulo. Mas aqui ele estava vindo no caminho, onde eu estou destrichando, e no caminho, quando ele pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em uma viagem, quando aproximava de Damasco, Saulo estava se aproximando de Damasco em uma viagem, de repente, essa palavra que eu queria que vocês grifassem. De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. A luz foi tão profunda, gente, foi de repente. E eu declaro sobre o de repente, eu declaro sobre a nossa vida o de repente de Deus. Olha, o de repente veio uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você Aqui. persegue. Levanta-te, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Primeira coisa que diz descendo: veio uma luz forte, ele caiu. Ele caiu tão forte, ele perguntou: Quem tu és? Olha, ele reconheceu. Tanto que ele chamou de Senhor. Ele respondeu: Sou Jesus, aquele que tu persegue. Aqui, como que ele perseguia Jesus se ele não conhecia Jesus? Gente, tem uma chave aqui, Jesus Cristo. Ele perseguia os cristãos, olha só. Então, muitas vezes nós, e as minhas orações todos os dias é que Deus veja Cristo em mim, no meu comportamento, e que as pessoas, que eu possa manifestar esse Cristo em mim nas pessoas. De verdade. Então, quem Saulo aqui perseguia? Jesus? Ele perseguia os cristãos, tanto que Jesus desceu e falou: "Por que que tu me persegues?" Ele perseguia Jesus em si, Jesus. Ele perseguia aqueles que acreditavam em Jesus. Então, muitas vezes, olha aqui, nós temos Saulos na nossa vida, porque as minhas orações, todos os dias eu falo: Senhor, sonda em mim, sonda meu coração, vê se tem algum caminho mal. Senhor, o Senhor vê Jesus, Cristo em mim? O Senhor vê Cristo em mim? No meu trabalho, lembra do cultivar no jardim?
É no nosso trabalho a gente adorar o Senhor em tudo que eu faço, como filha do Senhor, como filha da minha mãe, como esposa do meu novo marido, como mãe dos meus filhos, como empreendedora, como amiga. Senhor, eu manifesto e adoro o Senhor? Essas são as minhas perguntas. Porém, trazendo para cá, Saulo, ele perseguia os cristãos. Então, eu vou destrinchar um pouco mais para ficar isso muito claro. Olha só, e Jesus veio e falou: por que que tu me persegues? Então tá perseguindo Jesus em si, mas as pessoas que acreditavam nele, que manifestavam ele. Aí ele respondeu, né? Sou Jesus a quem você persegue. Entenderam aqui o que que é esse perseguir? Levanta-te, ele não estava caído? Levanta-te, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que fazer. Os homens viajavam com Saulo. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ficaram impactados. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então, quem viu foi só Saulo. Só Saulo. Saulo levantou do chão, abriu os olhos, prestem atenção aqui. Olha a luz como é que foi. Ele levantou do chão, abriu os olhos e não conseguiu ver nada. Ele ficou cego. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Lembra que eles estavam andando por Damasco? Por 3 dias ele esteve cego. Prestem atenção aqui. 3 dias ele ficou cego por conta dessa luz. Não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Mas antes de entrar nesse discípulo chamado Ananias, lembra que ele falou: levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que fazer? É Ananias agora. Mas ele, quando viu o Senhor e o Senhor perguntou: por que tu me persegues? Ele ficou cego com a luz. Cego, cego natural. Ele não conseguia enxergar nada, ver nada. Muitas vezes a gente está cego, não está vendo natural, mas para a gente trabalhar o nosso espiritual. E aqui que eu vou fazer uma analogia com Adão. Aí a gente, antes de seguir aqui, Adão tá lá em Gênesis 3, 7. Prestem bem atenção, Adão 3, 7. Tá assim, só para fazer um parênteses aqui. Adão, você já sabe, né? Comeu lá a mulher do fruto. Não, não. Quando ele comeu, tá lá no 6, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, entrou aos olhos e além de, olha isso aqui. Quando a mulher, no 6, quando a mulher viu a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos naturais. Ela já estava vendo. Além disso, desejável dela se obter discernimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. O 7. Os olhos dos dois se abriram. Adão e Eva, nós somos espírito. Pronto. Tudo que nós precisamos, eu bato muito nessa tecla na comunidade, nós somos espírito. Nós temos uma alma, onde tem todas as emoções, vontades e intelecto, são os atributos da alma. Se Deus nos fez assim, tem um porquê, né? Deus não errou, ele não é o velho caduco, porque ele podia ter feito só a gente de espírito. A gente tem a alma e tem o corpo para manifestar esse espírito. Por entre o corpo e o espírito, nós temos uma alma, que eu tanto bato na tecla. Uma alma governada, uma alma curada, ela se submete ao espírito que está pronto. Porém, aqui, Adão e Eva era a parte espiritual pronta. Nossa, tudo pronto, nosso espiritual prontíssimo. Quando houve o pecado, a desobediência, a Eva, ó, atraiu-se pelo que estava vendo com os olhos naturais, comeu. Quando ela comeu e deu para o marido, os olhos naturais se abriram. Ela começou a enxergar, tanto que na hora eles perceberam que eles estavam nus. Então, os olhos espirituais se fecharam nessa hora. E os olhos naturais se abriram. Aqui, segundo alguns estudos, aqui começaram as dores da alma ali, as emoções deles. Tanto que depois que eles foram expulsos do paraíso, Adão viveu acho que mais 90 anos, sei lá, eles viveram mais 90 anos, eles viveram com aquilo que estava pronto dentro deles, aquilo que estava, sabe, igual a bateria do meu celular, igual eu saí ontem de manhã, eu saí não levei o carregador, eu fiquei a manhã toda fora com aquela bateria que estava ali. Mas a bateria foi acabando no decorrer da manhã. Na hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu tive que fazer foi tive que recarregar. Mas o Adão ele não tinha mais como recarregar, né? Digamos assim, energia espiritual. E aí ele foi o quê? Vivendo daquilo que ele foi vendo, sentindo no decorrer até que ele morreu. Tanto que tem uns estudos que falam que Adão viveu depois que ele morreu. Ele morreu para essa cegueira, ele teve uma cegueira espiritual. Vamos voltar aqui para Saulo. Saulo, então, depois que viu Jesus, né? Nessa luz, ele ficou cego, literalmente. Para quê? Aí é aqui que a gente vai destrinchar.
Olha aqui. Por 3 dias, ele teve 3 dias, eu amo 3 dias, 3 dias ressuscitou, 3 dias aqui, Esther fez um jejum, 3 dias ele ficou cego. Então, Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, não é que o Senhor o chamou, numa visão, igual chamou Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Ele rapidamente reconheceu, porque a gente só reconhece o que conhece, ele reconheceu a voz do Senhor e respondeu a ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Olha, ele estava orando, hein? Viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe a mão para que voltasse a ver. Olha só, Saulo estava orando e numa visão ele viu um homem pondo a mão nele que ele voltasse a ver, porque ele estava cego. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido, olha isso aqui, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Lembra que Jesus perguntou para ele: Por que tu me persegues? Olha aqui, ele era um homem péssimo. Perseguia os cristãos, que era o que? Olha, ele fazia coisas ruins, coisas más a todos os santos de Jerusalém, que eram aqueles que acreditavam em Cristo. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocavam o teu nome. Olha isso daqui, gente. Aqui que é perseguir Jesus, ó. Mas o Senhor disse a Ananias, gente, isso aqui sou eu e você. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Que eu seja instrumento de Deus nessa terra para levar o nome dele. Que você, Laine, seja instrumento de Deus nessa terra para levar o nome dele. Que você, Luana, seja instrumento dessa terra para levar o nome dele. E não importa, ele transformou Paulo em Saulo. Olha isso daqui. Mas primeiro ele teve que ficar cego para os nossos comportamentos naturais, no que a gente está vendo naturalmente, para poder ativar o espiritual. Por isso que eu bato tanto na tecla que muitas vezes a gente não vive um espírito que está pronto, porque a gente está patinando naquilo que a gente está vendo, que são as nossas emoções. Porque nas emoções, como eu trago na aula de segunda, o que eu bati tanto? Para a gente trazer entendimento, consciência de que muitas vezes a gente não está vivendo uma vida de espírito, porque a gente está preso, cega nessas emoções, no que a gente está vendo. E um dente inflamado não penetra anestesia. Uma alma inflamada não penetra essas verdades. Então, precisou deixar cego 3 dias, que eu e você ficamos cegas no dia de hoje. Olha aqui, para 3 dias, se necessário for, para realmente ativar os olhos espirituais. E aí, seguindo aqui, ó. E perante o povo de Israel, mostrarei ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha só, e ele sofreu depois pelo nome do Senhor. Para quem era perseguido, hein? Para quem era perseguidor, olha só. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe me apareceu no caminho por onde você vinha, e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Como que a gente consegue ver? Cheio do Espírito. Que hoje eu e você a gente consiga ver mesmo com os olhos espirituais. É cheio do Espírito. Mas para estar cheio do Espírito, a gente precisa ficar cega para as coisas naturais. Gente, aqui que está a questão. E aqui que muitas vezes a gente patina. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ele passou a ver pelo Espírito. Só que aí ele já estava com a visão mudada. Levantou-se e foi batizado. Ele foi batizado pelo Espírito. Você já foi batizada pelo Espírito, Elaine? Você já foi batizada pelo Espírito, Luana? Eu não estou falando de reconhecer Jesus como nosso único Salvador e batizar nas águas. Porque tem a água, tem o batismo da água, tem o batismo do Espírito, tem o batismo do fogo. E muitas vezes a gente acha que a gente reconhece Jesus, a gente batizou nas águas e não tem uma vida com o Espírito. Apesar que a gente reconhecendo Jesus como nosso único Salvador, a gente já tem o poder do Espírito Santo. Mas a gente deixa ele agir. A gente tá com essa parte espiritual enxergando ou a gente tá com a parte espiritual cega? Pronto, ela tá. Mas a gente está enxergando? Olha aqui. E aí sim, olha só, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou suas forças. Olha aqui onde está a minha força e as suas forças. Olha aqui.
Aí, seguindo, só para a gente concluir, mas a mensagem aqui acho que a gente já conseguiu trazer. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é filho de Deus. Nós estamos nessa terra não é para pagar boleto, nós estamos nessa terra para falar de Jesus. E Jesus, como eu estava no comecinho aqui falando para a Luana, está às portas. Será que a gente está cultivando o nosso jardim, estamos no centro dele e cultuando o Senhor? Cultuar é adorar ao Senhor, e tudo aquilo que a gente adora, a gente fica parecido. E quando eu adoro e fico parecido, eu manifesto. Aqui que está a minha preocupação de manhã quando eu acordo, principalmente dentro da minha casa, que é meu primeiro ministério, para depois ir para fora, eu estou adorando o meu Senhor, e adorar não é ouvir louvor é uma forma de adoração, e inclusive no meu jardim, no meu trabalho, o meu trabalho é uma contribuição com o mundo, não é só trabalhar, como eu falo, não é só trabalhar por trabalhar, é contribuir. Eu estou contribuindo com o mundo de alguma forma, e quando eu contribuo com o mundo, eu estou contribuindo levando Jesus. Mas mais do que falar dele, eu estou manifestando ele, ou eu estou manifestando uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de verdades, uma pessoa. É isso, é quebrar o eu. Pega a tua. Tem uma passagem, pega a tua cruz e me siga. Pega, mata lá, pega a sua cruz, né? E morto não tem vontade, gente. A gente é morto para depois que Jesus ressuscitou em nós, o poder dele, nós não temos mais vontades. É a vontade dele. E quando a gente realiza, está no centro da vontade do Senhor, está lá em Salmos, acho que 47, eu não lembro agora, ele realiza o desejo do nosso coração, porque ele é nosso Pai. Mas será que nós estamos manifestando Cristo? Ele mesmo vê Cristo em nós? Essa semana eu fiquei refletindo, será que Deus, mais do que as meninas da comunidade, mais que os meus filhos, será que Deus vê Cristo em mim? Deus vê Cristo em mim? Será que eu seria como Jesus, que quando batizou nas águas, ele falou: Este é meu filho amado, que eu tanto me agrado? Será que Deus está se agradando dos meus comportamentos, dos meus pensamentos? Será que Deus está se agradando? Sabe, tem hora que eu fico perguntando dos meus frutos, mas será que eu estou no centro mesmo da vontade dele? Ou eu estou uma filha mimada, querendo só as coisas, como se ele tivesse a obrigação de me dar? Porque se eu estiver agradando ele, automaticamente ele vai me dar. Ele é o maior interessado que tudo vá bem. Entendem aqui? E aí eu comecei a refletir, porque eu falo que eu sou a minha primeira aluna, a minha boca está mais perto do meu ouvido. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Você tem pregado, Luana, que Jesus é o Filho de Deus? Você tem pregado, Elaine, que Jesus é o Filho de Deus? Todos, inclusive no seu trabalho? Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntaram: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Olha aqui. Iva, minha amiga, bom dia! A gente já está no finzinho aqui, a gente está lendo Atos 9. A minha pergunta para as meninas, né? Estamos aqui meditando, você abre a Bíblia no Atos 9, que Saulo ficou cego naturalmente por 3 dias. E Saulo perseguia Jesus, né? E Jesus quem? Nós, cristãos, né? Então, para a gente concluir aqui, não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém? Olha só, aquele que perseguiu Cristo. Por que ele está falando de Cristo agora? E não veio para cá justamente para levar os presos, os chefes de sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Depois que eu falo que não dá para encaixar Deus, né? Deus usa realmente o improvável, ele usa você, Iva, ele usa você, Lani, ele usa você, Luana. Nós estamos aqui para manifestar ele. Quando eu trouxe aqui, quando ele falou para Ananias, né? Ananias falou: Este é o homem, é o meu instrumento escolhido para levar. Que nós possamos ser instrumento de justiça dele nessa terra. Nós, como eu falei, nós estamos aqui para pagar boleto, para poder ter uma vida plena. Não que ele não prometeu abundância para essa terra, mas nós estamos aqui para manifestá-lo. Por isso que toda vez eu falo, no centro do jardim. A minha preocupação de manhã é acordar. Eu estou no centro do jardim. No centro do jardim tem tudo o que eu preciso, inclusive adorá-lo. Eu adorando tudo que eu já falei, tudo que a gente adora, a gente fica parecido. E quando a gente fica parecido, a gente manifesta. Até por conta da lealdade a gente manifesta. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. É importante a troca, eu acho muito importante para ver se faz sentido, porque não é uma imposição, é realmente uma revelação.
E Saulo ficou 3 dias cego natural para poder ser batizado pelo Espírito e enxergar espiritualmente. E em contrapartida, quando eu trouxe lá Gênesis 3, Adão e Eva, quando comeram do fruto, olha, os olhos dos dois se abriram. Que olhos que se abriram? Os olhos naturais, porque eles já estavam prontos. Então, que nós ficamos cegas no dia de hoje para aquilo que é natural, para a gente poder enxergar com o espiritual. E com o único propósito, manifestar Cristo. A gente não manifesta Cristo só de falar da boca para fora, isso é fariseu, sai daqui, bando de hipócritas. A gente manifesta a Deus realmente sendo, vivendo. É isso, é verdadeiro. Verdadeiro, é isso que eu quero. Essa é a mensagem de hoje. Será que nós estamos cegas? Elaine consegue falar? Luana, Iva chegou no finalzinho, mas acho que você conseguiu pegar aqui um pouquinho da mensagem. Saulo Oi, bom ficou dia. cego 3 dias. Estou aqui pensando. Estou aqui pensando, Luana. Estou aqui pensando, deixa eu ver o que você colocou. Estou aqui pensando quanto tempo estou cega. Então, o objetivo é isso, não Deus é um Deus de direção, instrução e correção, mas que nós possamos ser construindo. O Espírito Santo, gente, por isso que eu falo, como é importante a gente ter revelação e conhecer. Reconhecer, a gente só reconhece o que conhece. Quando a gente faz alguma coisa, o diabo ele usa com culpa. Toda vez que a gente tem culpa, culpa, além de ser culpa, é um sentimento sintético, tá? Não existia. Não é um sentimento da mente, criou. Culpa. É um sentimento sintético. Mas a culpa, ela vem do diabo. Ele que traz acusação, ó, porque ele entra na nossa mente ali, acusa, acusa, acusa. E a gente não sabe quem a gente é, né? Quem não sabe a identidade de Deus. Porém, o Espírito Santo nos traz exatamente essa reflexão que você está pensando aqui, Luana. Constrangimento. Quando eu sei que é o Espírito Santo, ele nos traz constrangimento, ele nos traz esse convite a refletir. Será que eu estou cega? Quanto tempo eu estou cega? O que eu estou vendo atraente para os meus olhos serve para mim. Acabei de ter uma revelação para mim, que é atraente para os meus olhos, que tá me deixando cega espiritualmente. E eu estou vendo naturalmente. Então, isso é o Espírito Santo. Quando eu sei que é o Espírito Santo, ele nos leva a um convite do constrangimento de refletir. Quando que não é o Espírito Santo, é o diabo. Por isso que eu falo, quando eu vejo os meus filhos, eu falo, que eu não seja a porta-voz do diabo na vida de ninguém. Trazendo acusação, condenação, porque o Espírito Santo corrige sim, gente. Deus nos instrui, ele nos direciona e ele nos corrige. Glória a Deus, como um pai, tá na Bíblia, inclusive. Quem lê Bíblia vai ler isso. Deus nos trata como um pai. Eu corrijo meus filhos. Nós todas aqui somos mães, corrigimos nossos filhos e também somos corrigidas. Mas hoje nós nos colocamos como adulta filha de Deus. Ele nos corrige sim, mas com constrangimento, trazendo direção. Coisa que agora mesmo ele trouxe para mim dentro de uma situação da minha vida pessoal. Eu fiquei vendo, olha, o que está traindo meus olhos que pode estar me deixando cega espiritualmente, como Adão. Tanto que eles viram que estavam nus ali. Por quê? Porque abriram os olhos naturais e morreu ali espiritualmente. O contrário de Saulo. Ele ficou cego 3 dias. E o convite é que eu fique cega 3 dias para realmente ativar, ser batizada no Espírito. Elaine, quer trazer alguma coisa? Oi, bom dia. Bom Tá me dia, Elaine. ouvindo? Ah, Pode tá. Fiquei falar. quieta, foi muda. É que tá bebendo Faz água. sentido, é isso mesmo, Odri. Nossa, tô rouca, fiquei ruim ontem. Não, faz sentido, é isso mesmo. A gente precisa se despertar aí, né? Ver se realmente nós também não estamos cegas em algumas coisas, né? Às vezes é coisas pequenas, né? Nós não queremos ver, na verdade, né, Adri? É. O pior cego é aquele que não quer ver, né? É porque tem Não. algum ganho direto. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que tem algum ganho. Eu tô fingindo. Tem gente que prefere. Uma de nós, vamos conversando, ela falou assim: eu prefiro. Ontem a gente chegou a comentar isso, que foi ontem. Ela falou assim: eu prefiro não ver. Ou foi segunda, eu prefiro não ver. Porque se eu ver, eu vou ter que tomar uma decisão. Igual quando a gente. A gente não, porque nós não vamos passar por isso. Se passamos, ficou no passado. Quando o marido trai a mulher, prefiro não ver. Porque se eu ver, eu tenho que tomar uma decisão. Gente, olha isso. Então tem coisa que a gente está vendo, melhor não ver, porque se eu ver, eu tenho que tomar uma decisão. Esse é o pior cego, com certeza, Elaine. Mas que nós oramos no Espírito Santo, que é ele, por revelação, é ele que nos constrange e mostra como agora.
se a gente está cega. Aqui não é uma condenação, aqui não é trazer culpa, um sentimento, não, a intenção não é essa. É realmente, por isso que todos os dias, Senhor, sonda meu coração, vê se existe algum caminho mal. Se eu estiver fora da tua, eu quero muito alguma coisa, mas se eu estiver fora da tua vontade, me tira, me tira. Claro que o Senhor, ele é o maior interessado em realizar o desejo do meu coração. O desejo do seu coração, Ivo, o desejo do seu coração, Elaine, o desejo do seu coração, Luana. Ele é o maior interessado. Porque ele é pai. Todas nós somos mãe. Como eu amo. Meus filhos pedem qualquer coisa, eu fico ansiosa para realmente agradá-los. Olha, Deus, quando Jesus batizou, este é meu filho amado, que eu tanto me agrado. Que sejamos filhos que agradamos o coração de Deus. Nós somos amados e aceitos por Ele, mas será que nosso comportamento está agradando Ele? Essa é a minha pergunta. Eu quero que o Senhor se agrade de mim. E o que é o Senhor se agradar de nós? Ele está vendo Cristo em mim? Porque eu posso falar blá, 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 que até papagaio fala, e falar para as pessoas de Cristo e não estar tendo uma vida em Cristo, mas para Deus eu não engano. Eu quero que mais do que a Iva, a Elaine e a Luana veja Cristo em mim, eu quero que Deus olhe para mim e veja Cristo em mim. Porque eu quero ser instrumento dele nessa terra. E sendo instrumento dele nessa terra, eu vou manifestar Cristo. Eu vou manifestar. E quando eu manifesto, eu atraio pessoas. Eu saí com uma pessoa esses dias para jantar, e ele falou: você é diferente. Quando ele falou que eu sou diferente, gente, ele não está falando diferente como mulher. Pode até ser. Ele viu algo diferente que ele não sabe o que é. É Cristo. Eu falei: uau, ele viu. Ele só não sabe o que é. Ele acha diferente, que eu sou fora da curva, mas ele viu Cristo. Eu falo, uau, é o brilho. Só não soube identificar. Ele só não soube identificar. Até porque ele não, né? Pelo todo o contexto, ele não soube identificar isso. Que sejamos assim, mas de verdade, congruente, que nós somos trino, não adianta a gente fugir disso, espírito, alma e corpo, que nosso corpo, a nossa alma, seja o nosso espírito que está pronto. Então, é isso, Elaine, é isso que nós... e às vezes a gente está cego em pequenas coisas. Mas por que a gente está cego em pequenas coisas? Porque a gente está lá com a alma, né, ferida, inflamada e cheia de verdades e não enxerga. E que o Espírito Santo, no dia de hoje, realmente nos segue, se necessário for. Arranque o olho direito, se necessário for mesmo. Sabe? De verdade. Porque se a gente morrer agora, gente, Jesus está para mim. Jesus está às portas. De verdade, e eu não quero só subir para o céu, não, eu quero realmente, quando eu tiver meu tete-a-tete com Jesus, com Deus, eu prestar conta daquilo que ele me chamou para fazer. Ele não me chamou para pagar boleto. Sinceramente, nós mulheres não fomos chamadas para pagar boleto, não que a gente não tenha os nossos compromissos, mas nós estamos aqui para cumprir o nosso papel como fêmeas, como filha, esposa, mãe, e o nosso empreendedorismo seja mais do que preciso comprar o meu carro, preciso trocar a minha casa, mais do que isso, é ser uma oportunidade de ser o nosso jardim para manifestar, contribuir com a vida das pessoas. Gente, eu falo para vocês que hoje o meu trabalho, sim, a recompensa é para sustentar os meus filhos dentro da condição que eu fiz, até porque eu fiz uma quebra de aliança, né? Toda quebra de aliança gera consequências, eu me divorciei por outras questões, então é claro que hoje eu pus Deus neste lugar, mas hoje eu falo por mim, mais do que ter o retorno financeiro, que lá em a gente vai para Eclesiastes 3:13, né? O nosso trabalho é digno, sim, do nosso dinheiro para comer, beber, enfim, é um presente de Deus. Mas a minha motivação não é essa. Mas mais do que isso, que realmente realmente a forma que os meus filhos estão se sustentando é com esse meio, mas esquece isso, porque Deus podia trazer de outra forma. Meu trabalho é a maior forma, tirando os meus 2 filhos, que eu manifesto Cristo. E eu aprendo muito. Todos os dias eu falo, o que eu aprendi hoje com fulano, com ciclano? Eu manifestei Deus aqui nessa fala, o meu comportamento. É o meu trabalho, gente. Falar de mim, o meu trabalho realmente é a maior forma que eu tenho de manifestar Cristo. Quando eu sou afrontada, quando eu sou confrontada, quando eu também mexo no meu ego, porque nós temos o nosso ego interno, a gente só precisa quebrar esse ego todos os dias, todos os dias. Tudo isso. O meu trabalho é a maior forma de manifestar Cristo. De verdade. Então, o meu trabalho não é a minha maior fonte de renda. Não é. É dele, sim, é o meio que Deus tem usado. E independente de quanto eu recebo, eu vou continuar fazendo. Porque não é sobre o receber é a recompensa. Porque é uma energia de troca, enfim, até para ser generosa para algum reino, crescer, montar os eventos, tudo isso precisa do movimento do dinheiro. Riva, quer complementar alguma coisa? Bom dia. Bom dia, minha amiga.
É uma bênção, né? Sempre a porção, né, que nos é dada, ela vem de forma a falar, assim, grandemente em nossas vidas, né? E esse abrir os olhos, né? Tem aquela música que fala, abra, Senhor, os meus olhos, né? Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Então, assim, nós temos que estar com os olhos abertos para poder vermos, né? Para poder ver o manifestar a glória do Senhor em nossas vidas, né? Então, que ontem mesmo eu dei um exemplo, né, sobre ofuscar as nossas vistas, né, consciente, assim, não como que fala? Coincidência, né? Mas olha aí, você hoje falando sobre isso. Não é. E eu falando, né, com o Júnior, com a Vitória e tal, e falando sobre que o Senhor, ele é o nosso piloto, né? E muitas vezes a gente desvia a rota e tudo fica muito embaçado, né? Mas nós confiamos no nosso piloto, que é ele que vai dar o caminho, é ele que vai dar a direção, e é ele que tira da frente todo o embaraço. Então, que nós possamos crer, confiar e persistir, né? E perseguir o estar diante dele, o estar com a visão limpa, né? Porque isso é uma decisão. É como você falou. Às vezes nós não queremos ver, é verdade. Às vezes nós deixamos ali para depois. Só que aí esse depois, ele vai acumulando várias coisas que você não vê. E aí chega um ponto que nós não conseguimos resolver tudo, né? Não conseguimos lidar com as situações muitas vezes, e aquilo e aquela cegueira acaba nos causando, assim, consequências desastrosas, né? Consequências que muitas vezes nos custa muito Ou caro. da morte espiritual, né? Exatamente, pior, né? A pior, né? Que é a morte espiritual. Mas é isso, Adri, eu, né, creio que nós precisamos estar diante do Senhor, né? Nos alimentando, né, da palavra, buscando, né? E que nós não precisamos ficar 3 dias cegas, né? Naturalmente. E não precisamos, exatamente. Se fizer necessário, tudo bem, mas não precisamos, Sim, né? sim, Não mas precisamos. que nós não cheguemos lá com a nossa cegueira, Não. muitas vezes até na ignorância, né? Uhum. Então, assim, como mulheres de Deus, como pessoas que inspiram, como pessoas que estão ali, muitas vezes na linha de frente, né? Que nós possamos ser farol e ser leme, né? E ter a visão clara, né? Que Ele nos Ter a dê visão a clara. clara visão. Exatamente, minha amiga. Que nós tenhamos no dia de hoje uma visão clara mesmo, sem nenhuma turbulência, né? Isso só pelo Espírito, gente, ó, você viu aqui no finalzinho, olha, e aqui, ó, olha isso aqui, gente, ó, pelo Espírito, cadê onde que tá? Pelo Espírito, aqui, ó, olha isso aqui. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-lhe para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Que essa clareza que a Amém. Iva falou seja pelo Espírito, gente, pelo Espírito. A gente entrega o devocional a 9, né? A gente é uma palavra mesmo. O objetivo dessa palavra de hoje, do devocional que eu trago, é trazer essa consciência mesmo de revelação no constrangimento, que nós possamos passar o dia refletindo. Será que eu estou cega? Quanto tempo eu estou cega? Como a Luana colocou. Senhor, eu estou vendo meio turbulento. Ou no meu, como a Iva colocou aqui, que o Senhor limpe, que o Senhor seja meu piloto, limpa mesmo, e que não entra nenhum pássaro para derrubar, né? Nenhum pássaro para derrubar o meu Exatamente. avião. E que para mim aqui, para mim, falando com vocês, o que mais me tocou assim, que para mim é o Espírito Santo, quando eu trouxe em Gênesis 3, né? Complemento, fazendo uma analogia com Atos 9. Os olhos dos dois no 6, ó. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, né? Ao olho, O que é paladar? Lembra que eu já trouxe esse mês de agosto na nossa comunidade de fêmeas?
emoções, e eu sempre trago que o espírito está pronto. Nós temos o atributo do espírito, nós temos o atributo da alma, que é vontades, emoções, intelecto, né? Que as nossas vontades sejam de acordo com o nosso espírito, que é comunhão, entendimento. Mas que nós temos o atributo da carne, que são os 5 tatos: paladar, visão, audição, e isso que nos conecta com o mundo. Então, quando ela colocou aqui que foi agradável ao paladar, ou agradável à carne, que eu não tenha nada, que eu não me segue com aquilo que é agradável à minha carne. E é aqui que o Senhor acabou de me revelar. Porque o que é agradável à nossa carne, aos meus olhos, à minha boca, a minha carne, pode me levar a uma cegueira espiritual. Ele acabou de me revelar algo aqui, para mim. Então, para cada um, ele pegou. A Luana está reflexiva, quanto tempo eu tô cega? A Iva trouxe aqui sobre nebuloso. A Elaine trouxe aqui, será que a gente não pode estar cega com pequenas coisas? E para mim, que eu não enxergue aquilo que é agradável. Olha a palavra, e eu não ia trazer Gênesis 6, hein? Eu só voltei um pouquinho para a gente entender Gênesis 7, que os olhos dos dois se abriram. Mas aí o Espírito Santo falou, volta um pouquinho para mim mesma. E por quê? Certamente eu estava o quê? Encantada com algo agradável ao meu paladar, à minha visão, à minha carne. Então, algo ele já me respondeu, que eu venho nas madrugadas orando sobre algo, e ele acabou de me revelar que é algo agradável à minha carne. E se é agradável à minha carne, vai matar, vai me deixar cega espiritualmente. E eu não quero. Aí que a Iva colocou aqui, é uma decisão. E decisão não é sentimento, decisão é decisão. Decisão é jogar fora. Eu decido viver pelo Espírito. Eu decido viver pelo Espírito. Meninas não, porque nós somos filhas e filhas maduras. O Senhor tem compromisso com as filhas, ele não tem compromisso com as criaturas, tem compromisso com os filhos e filhos maduros, porque mimizenta, não. Nós somos mulheres aqui de 40 anos, mas não é sobre uma idade cronológica que eu tô falando, somos mulheres maduras. Então, e a maturidade nos traz autorresponsabilidade, que nós possamos no dia de hoje ser responsáveis pelas nossas decisões e sejamos decididas pelo Espírito. Se isso for necessário arrancar os nossos olhos, que arranquemos. Se isso for necessário desinflamar a nossa alma, que desinflamemos a nossa alma no dia de hoje. Meninas não, filhas. Fica meninas, que é tão aquela meninas, né? Aquela coisa de intimidade, mas nós somos filhas. Esse lugar que a gente tem que estar todo dia consciente. Eu sou filha madura. E a pergunta é para mim dessa semana e para vocês. Mas eu sou uma filha madura, que Deus vê Cristo em mim? Porque se Deus não está vendo Cristo na gente, ó, blá, 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 né? A aula vai ficar gravada, depois eu subo. Oi, minha amiga. Filha madura faz o que tem que fazer, né? Não quem tem vontade. Uma criança, o que quer fazer, mas sim o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito. Isso é o adulto, isso é o maduro. Por isso que tem compromisso com o maduro, né? E lá em Tiago, que eu amo, o livro de Tiago fala, tornamos íntegros e maduros. E mais para baixo, ser aprovado para receber a coroa da vida, para governar, para multiplicar, para frutificar. Então, a gente quer viver o que o Senhor tem para nós, é no estágio do filho maduro. Exatamente. Amém. Um beijo para vocês. Vou parar de gravar aqui. Espírito Santo, obrigada por toda a revelação. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou subir depois.